coração dele. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos dá a oportunidade de juntos podermos servi-lo por meio do serviço cultico. Essa é a forma em que nós nos relacionamos com o nosso Deus, tendo em vista que esse Deus estabeleceu um pacto em que ele tem os seus termos e nós respondemos a esses termos. Em meio a esses termos, o culto, o serviço cultico, ele é uma dessas atitudes que devemos ter para responder ao nosso Deus. Portanto, nós faremos isso pela condução do Espírito Santo, pela mediação de Cristo Jesus, e para isso nós iniciaremos orando ao Senhor nosso Deus. Fechemos os nossos olhos, baixemos as nossas cabeças. Bendito e soberano Senhor, louvamos e engrandecemos o teu santo e excelso nome, pela tua majestade, glória e poder. De eternidade a eternidade, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Criador e sustentador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Somente a ti, Senhor, tudo rende glórias ao Senhor, ao seu santo e bendito nome. Pai, tu diriges todas as coisas pela tua providência, Senhor, a fazer com que tudo venha honrar o teu bendito nome, a fazer com que tudo venha acontecer para o cumprimento do teu propósito e da tua vontade. Isso nos leva, Senhor, a entender que não existe outro Deus semelhante a ti, Senhor. Só o Senhor é Deus. Nós, como teu povo, povo da aliança, humilhados diante do Senhor neste momento, bendizemos ao Senhor na medida em que também invocamos e adoramos o teu santo nome pela oportunidade que o Senhor nos dá de hoje, no dia do Senhor, podermos servir ao Senhor através de um culto público, um culto solene. Assim, portanto, Senhor, nos achegamos aqui, reconhecendo a tua grandeza e majestade e rogando a ti, Senhor, que pelo teu Espírito sejamos conduzidos nesta noite, para que venhamos fazer tudo aqui para a glória do teu santo nome. As palavras lidas, as orações feitas, os cânticos aqui entoados, que eles possam, Senhor, convergir para bendizer o teu nome, para mostrar da tua graça sobre o teu povo, para mostrar da tua redenção sobre aqueles que te servem, aqueles que te buscam, Senhor. Louvamos o teu santo nome e te pedimos que não saiamos aqui da mesma forma que entramos. Pelo contrário, que saiamos transformados e edificados
por ouvirmos a tua bendita e santa voz. É o que nós te rogamos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Abramos as nossas Bíblias, meus amados irmãos, no Salmo de número 20. Salmo de número 20. Vamos fazer essa leitura alternada. Aqueles que encontrarem e puderem, se coloquem de pé em reverência à palavra do nosso bendito Deus. Salmo de número 20, leitura alternada. Diz assim a palavra bendita e santa do nosso Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Ainda de pé, meus amados irmãos, abramos os nossos hinários no hino de número 11 e juntos celebremos ao Senhor nosso Deus, Trindade Santíssima, hino de número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, sem teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, Santo, Santo,
sentar, meus amados irmãos. Neste momento de contrição e confissão de pecados, nós encontramos para nós instrução na palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, dos versos 4 a 10, que diz o seguinte: Orarei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Amém. Que assim então, contristados, recordando dos pecados que temos cometido, nós possamos então baixar nossas cabeças, possamos então orar, nos derramar diante do nosso Deus, rogando da parte dele o perdão pelos nossos pecados, e após alguns instantes então quebraremos o silêncio com uma oração audível. O Senhor Deus grande, Deus soberano, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade augusta, santíssima. Mais uma vez, ó Pai, nós nos achegamos diante da Tua presença santa em oração, assim como lemos na Tua santa palavra, corados de vergonha, realmente entristecidos, prostrados diante dos Teus pés, com o nosso rosto no pó, porque mais uma semana se passou e nós ainda assim pecamos contra o Senhor. Mais uma semana se passa, mais outro dia se passa e nós continuamente temos quebrado a Tua lei, continuamente temos deixado de ouvir os Teus santos mandamentos, Teus estatutos, a instrução da parte do Senhor para nós. E assim então nós desobedecemos a Tua voz, desobedecemos aquilo que o Senhor ordenou, pecamos em pensamentos quantas vezes, em palavras muito mais, e muito mais em ações. Por isso nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor do alto dos céus olhe com misericórdia para nós, tenha misericórdia de nós, não nos trate segundo as nossas iniquidades, não nos castigue segundo o furor da Tua ira, pois procedemos muitas vezes perversamente. Mas nós também olhamos para o céu com esperança, com confiança,
não por nós mesmos, por qualquer obra em nós, não por qualquer disposição do nosso coração em nos arrependermos, mas porque em Ti nós encontramos perdão, no Teu Filho amado Jesus Cristo, que padeceu em nosso lugar, encarnou-se, cumpriu toda a lei e assim então entregou-se a si mesmo para que aquele sangue precioso que foi derramado fosse assim aspergido sobre a vida do teu povo, dos eleitos de Deus. Então nós encontrássemos perdão para os pecados que cometemos. Obrigado, ó Pai, por teu Filho. Obrigado por tão grande favor derramado sobre a vida do teu povo. Obrigado pelo mediador que temos, Jesus Cristo, sumo sacerdote que penetrou os céus. E assim então faz continuamente sacrifício diante do Senhor, continuamente roga diante do Pai por nós. E assim então Ele apresenta não somente a nós, mas também as nossas obras diante do Senhor. Tendo tido perdão de pecados, fomos então reconciliados com Deus, podemos adentrar aqui na Tua santa casa, neste santo lugar, podemos tomar nas nossas mãos a Tua palavra santa, autoritativa e inerrante, podemos lê-la e aprender dela, podemos contemplar a grandeza do Senhor e louvar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E também podemos desfrutar da presença do Senhor ouvindo a Tua voz através da pregação da palavra. E assim então nós somos instruídos, edificados, animados, alimentados com a Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por tão grande favor. Nosso coração então se enche de gratidão, se enche de amor, nossos lábios se enchem de louvor, porque em Ti nós encontramos perdão para os nossos pecados e para as nossas iniquidades. Que assim então, Senhor Deus, nos conduza dia após dia no nosso processo de santificação. Senhor Deus, nos conduza dia após dia com auxílio do Teu Santo Espírito, para que assim deixemos os nossos pecados que temos cometido e possamos andar em novidade de vida, aquilo que temos praticado que seja abandonado, retirado da nossa vida, e assim possamos nos entregar ao Senhor, possamos viver vidas piedosas, vidas santas, e assim então, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar, se ainda aprouver que nós o encontremos, o nosso Mestre com vida, então sejamos encontrados fiéis diante dele. Ajuda-nos, ó Pai, nisto, ajuda nós como teu povo que clamamos pelo teu nome. Essa é a oração que nós te fazemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu peço à amada igreja que se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor, para que nós leiamos todos juntos o capítulo 12, que se encontra no livro do profeta Isaías. Faremos essa leitura a uma só voz. Isaías, no capítulo 12. Leiamos. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti.
Amém. Vamos então, irmãos, assim como lemos, entoar 2 cânticos, louvando o nome do nosso Deus, com os cânticos Aclame ao Senhor e depois Ajuntamento. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não
Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Oh, santifique este momento com a tua igreja, que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Oh, santifique este momento com a tua igreja, que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, podem assentar-se. Assim diz a palavra do Senhor em Malaquias, no capítulo 3, dos versos 6 a 10. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Nós temos a oportunidade, então, diante do nosso Deus, de depositarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, se você veio preparado, que assim então você possa fazê-lo neste momento, enquanto nós cantaremos o cântico Oferta de Amor. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Gostaria de pedir ao diácono Vitor, que assim possa elevar sua voz audivelmente, orando ao Senhor, agradecendo pelo cuidado dele para conosco, pelo trabalho, sustento, os dízimos e as ofertas entregados diante do Senhor, bem como pela pregação da palavra. Santo Deus, Pai de amor, misericórdia, graça, bondade, fidelidade, gratos somos a Ti, Senhor, por mais um domingo, dia do Senhor, e mais uma oportunidade, ó Deus, que temos de Te adorar, ó Deus, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo trabalho, pelo sustento que o Senhor tem dado para cada um de nós. Nunca nos tem deixado faltar, ó Deus, o alimento. Ó Deus, somos gratos a Ti por isso. Ó Deus Santo, receba as nossas ofertas. Aquilo, Senhor, que nós colocamos aqui, Senhor, nada mais é do que uma pequena porção daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Como cantamos, Senhor, que tudo isso vem do Senhor e que
das tuas próprias mãos, Senhor, é que nós te damos. Ó Deus Santo, nós te agradecemos por isso, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, saúde para trabalharmos, para termos o nosso sustento. E tem colocado em nosso coração, Senhor, esse desejo e essa graça, Senhor, de te adorar também através das nossas finanças. Obrigado, Senhor, por isso. Abençoa as mãos dos que ofertaram e dizimaram nessa noite. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam, que o Senhor possa abençoar ricamente também. Ó Deus, abençoa, ó Deus Santo, abençoa o trabalho de cada um dos irmãos, a sua fonte de renda. Abre portas, Senhor, para aqueles que não têm o seu trabalho fixo ainda, mas que o Senhor possa, sim, abençoá-los também dessa maneira. Ó Deus Santo, abençoa e dá sabedoria, graça, misericórdia para aqueles homens, ó Deus, que estão responsáveis pela administração dos valores aqui depositados, que eles possam administrar com sabedoria, Senhor, para a edificação da tua igreja. Ó Deus Santo, nós queremos também neste momento rogar pela vida do pastor Herardo, que estará com a responsabilidade, ó Deus, de trazer a palavra do Senhor nessa noite, de pregar aqui nessa noite o teu evangelho. Usa o teu servo, Senhor, que ele possa nessa noite ser boca tua, Senhor, no nosso meio, e que através de sua vida, ó Deus Santo, de sua pregação, nós possamos ser edificados, Senhor, todos nós, aqueles que estão ouvindo, Senhor, como também ele, que estará pregando, Senhor, sendo usado por ti aqui para falar aos nossos corações. Ó Deus, que a tua palavra nessa noite nos atinja poderosamente, nos transformando para louvor da tua glória. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda e tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. Como já foi orado, nosso reverendo Herardo trará a mensagem da parte do Senhor para nós esta noite, no qual eu convido para que assim assuma o púlpito, que Deus o use poderosamente. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus amados irmãos, em Atos, capítulo de número 16. Atos 16, a partir do versículo 6, nós leremos. Diz assim o texto: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta. Senhor nosso eterno e bondoso Deus, nós te somos gratos pela tua palavra, que é tão preciosa para cada um de nós. Nós necessitamos desta palavra. E havendo aqui cantado e orado e dedicado daquilo que temos ao Senhor, agora, diante da tua palavra, nos prontificamos a ouvir a tua santa e bendita voz. Portanto, fala ao nosso coração, que o Senhor venha apenas crescer e que eu venha diminuir para a glória do nome do Senhor, e que os nossos corações estejam abertos para ouvir atentamente a tua voz
e assim sermos transformados. É o que te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em 1793, um jovem sapateiro batista inglês chamado William Carey, considerado hoje o pai das missões modernas, quando estudamos história das missões, teve o seu coração incendiado pelas necessidades espirituais daqueles que viviam na Índia. Entretanto, antes de embarcar suas propostas para evangelizar aquele país, foram rejeitadas pela sociedade missionária oficial daquela época. E mesmo diante de tantas vicissitudes e dificuldades, Carey perseverou. Enfrentou anos de portas fechadas, mas finalmente embarcou para aquele país, para a Índia. E lá enfrentou tragédias familiares, doenças e oposição religiosa. Depois de 7 longos anos, sem um único convertido naquele lugar, finalmente um indiano se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, a palavra do Evangelho. William Carey traduziu a Bíblia para várias línguas indianas, estabeleceu escolas, estabeleceu igrejas e deu início a um movimento missionário que mudou o curso da história cristã. Assim, William Carey aprendeu, meus amados irmãos, que quando Deus fecha portas, Ele o faz para abrir algo ainda maior. E por semelhante modo, Paulo também foi impedido de seguir o seu caminho por causa de uma direção superior da parte de Deus. O chamado de Deus, meus amados irmãos, às vezes nos redireciona para cumprir propósitos muito além dos nossos próprios planos. No início deste capítulo 16 do livro de Atos, nós vemos o apóstolo Paulo retornando à região da Galácia, quando se diz que ele desejava visitar novamente as igrejas de Derbe, de Listra e daquelas regiões onde ele já tinha evangelizado na sua primeira viagem missionária. E é neste início desta segunda viagem missionária, capítulo 16 de Atos, que Paulo finalmente encontra com Timóteo, um jovem piedoso, um jovem de bom testemunho e profundamente comprometido com o Evangelho. Paulo, então, circuncida a Timóteo, não por obrigação legalista, como vimos na exposição passada, não para que ele fosse salvo, mas sim por sabedoria missional, a saber, não causar escândalo entre os judeus por Timóteo ser de sangue judeu. Nós vimos isso na exposição passada. E eles então partem ali com a missão de fortalecer as igrejas recém-plantadas desde a primeira viagem missionária e transmitir aos irmãos que são gentios aquela decisão do Concílio de Jerusalém que já tratamos aqui, de que os gentios, quando se convertiam, não precisavam mais de circuncisão. Não precisavam disso. Precisavam observar algumas regras judaicas importantes, como a imoralidade sexual era uma dessas. Eles precisavam rejeitar, se abster de toda imoralidade sexual. E o que acontece em seguida dessa perícope que expus no domingo passado é algo surpreendente, porque mesmo vivendo em um tempo de avivamento, em um tempo em que o evangelho crescia, em que mais pessoas se convertiam, em que a missão ela avançava, mesmo assim, no trecho que lemos hoje, Deus resolve intervir nos planos de Paulo. E não para
acelerar, mas de fato interromper os planos de Paulo. Paulo deseja ir adiante na evangelização, onde ele havia planejado, mas o Espírito diz não. E ao ler isso, nós podemos, quem sabe, nos perguntar: o que fazer quando Deus diz não aos nossos planos? Quando Ele interrompe um caminho que parecia tão certo, tão bem planejado, tão abençoado, porque Paulo não estava fazendo nada que era pecado, mas Deus simplesmente disse não. É exatamente aí que o texto de Atos, capítulo 16, versículos 6 a 10, que lemos hoje, se torna tão necessário para compreendermos quando é necessário redirecionar a nossa rota. Isso nos faz, então, chegar à proposição deste sermão de hoje, que é a seguinte: Deus, em sua soberania, dirige a missão da igreja, fechando portas, abrindo caminhos e chamando o seu povo à obediência imediata. Deus, em sua soberania, dirige a missão da igreja, fechando portas, abrindo caminhos e chamando a sua igreja à obediência imediata. E nós veremos 3 verdades importantes que estão presentes nesse texto e que nos fazem refletir sobre esse não de Deus que aparece no texto que nós lemos aqui. A primeira verdade que nós precisamos entender é a seguinte: a soberania de Deus também está ao fechar portas. Volte os seus olhos, por gentileza, aos versículos 6 e 7 desse texto, que dizem o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele planeja viajar na direção oeste a que ele estava. E na dependência da orientação do Espírito Santo, o apóstolo Paulo planeja expandir a igreja num mundo predominantemente gentil. Lembre-se, no início do livro de Atos, nós vemos o evangelho sendo pregado a judeus, a pessoas que tinham uma herança judia. O derramamento do Espírito em Pentecostes, quando eles falam aqueles idiomas, ele acontece de maneira que aqueles que ali estão, apesar de regiões diversas do Ponto, da Galácia e de vários locais, mas eles eram judeus. Eles eram homens e provavelmente mulheres também, que viviam fora de Jerusalém, mas que eram judeus. Aqueles que nós chamamos de judeus da dispersão. Não moravam mais em Jerusalém, mas ouviam a palavra ser pregada no idioma deles. Depois, com o passar do tempo, com o decorrer do livro de Atos, nós passamos, e especialmente na conversão de Paulo, nós passamos a enxergar que os gentios são alcançados. Você deve se lembrar que Pedro recebeu a visita de um centurião chamado Cornélio, e que antes do centurião chegar à sua casa, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele tem aquela visão daquele grande lençol com muitos animais de toda espécie, inclusive animais que os judeus consideravam impuros. E Pedro escuta uma voz naquela visão que diz: mata e come. E Pedro diz: jamais eu tocaria em coisa impura. E a voz lhe responde: não consideres impuro aquilo que eu criei, aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei. Essa visão era exatamente para demonstrar, para ilustrar a Pedro, que Deus também estava alcançando os gentios,
os pagãos, aqueles que lá no Antigo Testamento os judeus rejeitavam, porque eram considerados como pessoas que não se converteriam, pelo menos não facilmente. Mas agora eles se convertem em larga escala. O evangelho passa a ser anunciado em grande escala àqueles que são gentios, pagãos, que não são descendentes de Abraão. E, portanto, Paulo, vendo que isto tem acontecido e como os gentios recebem o evangelho, você lembre-se das exposições que eu fiz aqui, dos capítulos recentes, que quando Paulo pregava nas sinagogas, os gentios, eles se maravilhavam e eles se convertiam, enquanto os judeus, tomados de inveja, buscavam apedrejar os apóstolos. Assim, portanto, Paulo planeja alcançar cidades majoritariamente gentias. Esse é o plano de Paulo. A estratégia missionária do apóstolo Paulo é pregar o evangelho em cidades importantes, cidades que são centros comerciais, administrativos, e a partir destes centros alcançar a outras nações. Centros cosmopolitas, por assim dizer, lugares em que há movimentação de pessoas, e pregar o evangelho nesses locais é fazer isso com o intuito de alcançar a outras pessoas que passam por aquela região. Esses eram os planos de Paulo. Planos bons, planos sábios, planos que seriam proveitosos. O seu planejamento era ir a oeste da província da Ásia, a parte ocidental do que hoje nós conhecemos por Turquia, um país chamado Turquia. E nós podemos deduzir, então, que Paulo desejava visitar uma região chamada Éfeso. Lembre-se que Timóteo foi pastor de Éfeso. E Paulo ali provavelmente desejava seguir até chegar à cidade de Éfeso. Mas o que acontece é que o Espírito impediu Paulo de ir para este rumo de Éfeso. Isso nos leva a pensar como que pode um homem, um apóstolo, que deseja pregar o evangelho, que deseja fazer exatamente o que Deus ordena, ser impedido por este mesmo Deus. Mas antes que isso cause alguma incompreensão de sua parte, ou alguma confusão, porque o mesmo Deus que manda ir parece ser o mesmo Deus que interrompe essa ida, Éfeso foi alcançada posteriormente. Éfeso foi evangelizada por Paulo. Capítulo 19 do livro de Atos, nós vemos esse registro de que Paulo evangelizou Éfeso posteriormente. Depois, esses missionários, Paulo, Silas e Timóteo, desejam ir a Bitínia e novamente eles são impedidos. É isso que o texto nos diz. Então, Paulo tenta ir para um lado e o Espírito impede que eles falem do Evangelho. Depois ele tenta ir para a Bitínia com os seus colaboradores missionários e o Espírito também os impede. Nós não sabemos como o Espírito impediu esses irmãos. A Bíblia não deixa claro. Mas o que nos fica claro é que o próprio Deus não permitiu que esses homens, que esses missionários chegassem a esses locais. E conduziu a estes irmãos a um lugar chamado Troade. Conduziu esses missionários a um lugar chamado Troade. Em anos posteriores, Troade recebeu visitas de Paulo. Atos capítulo 20 nos fala sobre isso. A evangelização daquela região feita por Paulo. Mas, por que eles chegaram até Troade? Se nós tivéssemos um mapa aqui, mas depois você pode olhar em casa, Paulo estava se concentrando na região da Ásia, a região da Judéia, a região do que nós antes conhecíamos como Terra Prometida,
e seguindo para o norte desta região que antigamente pertencia aos fenícios, pertencia aos parentes de Jezabel, seguindo a norte dessa região, caminhando por essa região, Paulo fez a sua primeira viagem missionária. Mas Troade é na parte do que nós conhecemos hoje por Turquia, prestes a sair do continente asiático para entrar no continente europeu. Então, Deus tinha um propósito para fazer com que Paulo chegasse a Troade. Deus tinha um propósito para fazer com que esses missionários chegassem até Troade e lá mostrar a eles o que eles deveriam fazer. É interessante, meus amados irmãos, porque essas interrupções e esse não de Deus, ele não é uma falha. Paulo não conseguiu ir a Éfeso naquele momento, não foi porque ele falhou, ou não foi porque ele não quis, mas são o que nós chamamos de interrupções de Deus para redirecionar os seus servos. Não são poucas as vezes em que nós desejamos andar por um caminho que não é errado e nem pecado. Mas Deus, ele nos redireciona. Você quer ver um exemplo? O desejo de José do Egito, com certeza, era viver no meio da sua família. Não é verdade? Ele amava os seus irmãos. Estão ouvindo? Se José não amasse os seus irmãos, José tinha se vingado dos seus irmãos. Por quê? Porque quando chega no final do livro de Gênesis, os irmãos de José eram necessitados. O povo passou tanta fome, o povo passou por um período tão grande de fome e dependiam tanto do Egito que eles não tinham mais nem dinheiro para comprar comida. Então eles ofereceram o trabalho escravo deles em troca de comida. E enquanto os irmãos de José estavam se oferecendo junto com os demais povos como escravos, José era o quê? Governador do Egito. José podia ter dito, mande matar todos eles no deserto. Meu pai já morreu. Então o desejo de José era morar no meio da sua família. Isso é pecado? Claro que não. Mas não era este o propósito que Deus tinha para José. Então José foi odiado por seus irmãos, a palavra é essa mesmo. José foi odiado por seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi achado no Egito, acusado injustamente, para poder ser preso, na prisão conhecer homens que serviram a Faraó, e dali, da prisão, subir à segunda cadeira mais importante no governo egípcio. E depois que chegou ali, José disse aos seus irmãos, olha, vocês não se preocupem pelo mal que vocês me fizeram, porque Deus intentou este mal para o bem. Aí ele diz, para que se preservassem muitas vidas. Então, às vezes, nós desejamos trilhar caminhos que não são pecaminosos, mas não são os caminhos que Deus quer para nós. O próprio Jesus Cristo foi rejeitado pela sua própria cidade. Tenho certeza que essa não era o ideal aos olhos humanos. Mas ele foi rejeitado e passou a viver em Cafarnaum, que foi onde o seu ministério de fato floresceu.
Meu amado irmão, escute isso. O não de Deus, ele serve para moldar os nossos corações. E aí você pode pensar, mas pastor, como que Deus queria moldar o coração de Paulo, de Timóteo e de Silas, que estavam ali? Às vezes, Deus precisa dizer não, para nós aprendermos a mais facilmente nos submetermos à sua vontade. Enquanto você não aprender isso, Deus vai fazer com que você se submeta à vontade dele, dizendo não. Assim como você precisa dizer não para o seu filho, porque o seu filho não é Deus, assim também, Deus que lhe ama, é seu pai, precisa também dizer não e moldar o seu coração. E lhe fazer entender que nós, enquanto servos de Deus, agimos conforme o direcionamento deste Deus. A segunda verdade que nós vemos nesse texto, meus amados irmãos, é a clareza da direção de Deus ao abrir caminhos. Veja o que nos diz o versículo 9. Versículo 8 e 9, perdão. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. A visão, meus amados irmãos, é uma resposta de Deus muito clara após uma série de negativas. Então, Paulo desejou ir a oeste, provavelmente com o desejo de ir a Éfeso, e Deus disse não. Paulo desejava ir a Bitínia, e Deus também disse não. O Espírito impediu, até que eles chegassem à região, a um local, chamado Troade. Exatamente a região limítrofe do continente asiático para entrar no continente europeu. E é ali que Deus falou com Paulo. É ali que Deus fala muito claramente, através dessa visão de um homem macedônio, Macedônia era na Europa, de um homem macedônio que aparece para Paulo e clama a Paulo dizendo, venha a Macedônia, passe a Macedônia e nos ajude. Muito provavelmente esses missionários, meus amados irmãos, eles buscaram a direção de Deus através da oração. E esse tem que ser nosso papel. Quando Deus diz não a cada um de nós, o nosso papel é buscar a direção de Deus através da oração. É buscar entender a vontade de Deus para nós através da oração. Então, muito provavelmente, esses missionários, quando intentaram descer na região oeste e foram impedidos, começaram a orar. Depois tentaram ir para a região da Bitínia e o Espírito também lhes impediu, eles continuaram a orar, buscando, Senhor, dá-nos a direção. Até que Deus finalmente deu a direção, dizendo que eles deveriam ir à Macedônia. Aqui Deus não apenas redireciona, mas revela onde, quando e porquê. Onde na Macedônia, quando imediatamente. E por quê? Porque há almas ali clamando por ajuda, clamando por auxílio. Muito provavelmente, meus amados irmãos, esses homens, esses missionários, eles
talvez não entendessem de fato o que eles estavam fazendo. Talvez eles entendessem apenas que iriam a mais uma cidade para ser evangelizada. Talvez eles entendessem isso. Deus deseja que a gente vá a Macedônia, então vamos atravessar, sair da Ásia e ir para a Europa para mais uma cidade. Mas quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós conseguimos entender que este passo de Paulo, Silas, Timóteo e agora Lucas, o autor deste livro, este passo foi de fundamental importância para que o evangelho avançasse na Europa. E da Europa o evangelho avançasse para outras regiões. Esse foi um passo fundamental na expansão do evangelho. Antes pregado somente na região da Ásia, região onde está Jerusalém. Mas agora passando à região da Europa. Isso é interessante porque Abraão recebeu direção de Deus de semelhante modo. Abraão estava na região juntamente com seus familiares e Deus diz: sai da tua terra e do meio da tua parentela e segue para o lugar que eu vou te mostrar, E Abraão prontamente respondeu à voz do Senhor. Deus iniciou um novo ciclo na vida de Abraão. E este passo de Abraão foi um marco histórico na história da redenção. Porque é a partir disso que Deus chama Abraão, que de Abraão faz uma grande nação, que com Abraão faz uma aliança com Abraão e com a sua descendência e escolhe um povo para ser seu, para receber o seu nome. Deus revela, meus amados irmãos, a sua vontade com uma clareza suficiente para a nossa obediência, mesmo que Deus não revele os detalhes. Deus não disse especificamente qual cidade eles deveriam ir. Deus não disse especificamente a quem eles deveriam pregar. Deus não disse especificamente muitas coisas. Mas apenas com o que Deus disse através dessa visão, eles conseguiriam obedecer à voz do Senhor. Assim como Deus fecha portas, assim também Deus abre novos caminhos. A região da Macedônia, apesar de para nós o nome parecer às vezes estranho, mas é a região de Filipos, é a região de Tessalônica. E Paulo escreveu epístolas para essas igrejas, não é verdade? Epístola aos Filipenses, epístola aos Tessalonicenses, 2 epístolas. Então, o evangelho foi anunciado na região da Europa, porque o Senhor redirecionou os passos de Paulo, Silas, Timóteo e agora de Lucas. A terceira verdade que nós vemos nesse texto é a prontidão e obediência da igreja ao chamado para a missão. O versículo 10 nos diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A reação desses irmãos missionários foi imediata. Eles não precisaram ali deliberar, sentar e pensar, será que vamos? Será que não vamos? Não. Eles imediatamente obedeceram à voz do Senhor, incluindo, como disse aqui, Lucas, porque ele diz no versículo 10, assim que
teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Nós procuramos partir para aquele destino. É esse passo de fé e de obediência desses homens que leva ao surgimento da igreja de Filipos, da igreja de Tessalônica, da igreja de Bereia, da igreja de Atenas, de Corinto. É a partir deste passo, é a partir deste momento, dessa redireção de Deus na vida desses homens. Agora, o que é que compete a nós? O que compete a nós, meus amados irmãos, é fazermos como Isaías fez. A quem enviarei? Deus perguntou. Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. O que nos cabe, meus amados irmãos, é obedecermos à voz do Senhor. O que nos cabe é ouvirmos e cumprirmos aquilo que o Senhor exige de cada um de nós. Respondermos prontamente ao chamado do Senhor. Hoje as crianças aprenderam que Deus continua falando com o seu povo. Não foi, crianças? Mas Deus não fala mais como nessa visão. Já pensou nós orando, dormindo, e de repente o homem aparecer e dizer: passa a Macedônia e ajuda-nos. A pressão vai a 1000 por 1. Deus não fala mais assim. Hoje Deus fala com o seu povo através de quê? De quê? Da Bíblia, da palavra de Deus. A instrução do Senhor para nós está na palavra do Senhor. E nós deveríamos responder prontamente à voz do Senhor para nós. Quando a igreja ouve o clamor do mundo, como o clamor deste macedônio, e responde prontamente ao chamado de Deus, aí sim, o reino de Deus, ele avança, porque eles foram para lá para pregar a mensagem do Evangelho, para fazer aquilo que a igreja tem que fazer, falar do amor de Deus. Meus amados irmãos, a perseverança de William Carey foi uma resposta ao chamado divino, chamado de Deus, que despertou o coração de William Carey para evangelizar a Índia. Mesmo quando as portas se fecharam, mas William Carey perseverou para atender ao chamado do Senhor. E, assim como Paulo, ele ouviu o clamor do mundo e disse: eis-me aqui. William Carey. Mas ainda maior do que William Carey, o pai das missões protestantes, ainda maior do que o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários que o mundo já viu, ainda maior do que eles, existe um, e unicamente um, que ouviu o clamor da humanidade perdida, que ouviu o clamor do povo, do mundo, e veio ao mundo, atravessando não apenas pequenas dificuldades, mas atravessando paradigmas, atravessando, olhando para o texto de Lázaro e do rico, atravessando o abismo que existe entre uma dimensão e outra. E fez isso exatamente respondendo ao clamor do seu povo. Este único é o Senhor Jesus Cristo, que atendeu ao chamado de seu povo para o libertar e para o salvar. Que não apenas com uma visão ele demonstrou qual era a vontade de Deus, mas sim com a sua própria vida ele demonstrou qual era a vontade de Deus.
entregando a sua própria vida, Jesus Cristo demonstrou o que Deus requer do seu povo. Falou da verdade de Deus e falou também daquilo que Deus requer de cada um de nós. Jesus foi rejeitado, foi crucificado, passou por muitas dificuldades, terríveis dificuldades. Mas Jesus Cristo obedeceu até ao fim, persistiu, para que nós fôssemos alcançados. Para que cada um de nós fôssemos libertos. Exatamente quando nós dizíamos a Ele: passa para cá e ajuda-nos. O Senhor Jesus Cristo atendeu esse chamado e resgatou o seu povo através do seu sacrifício ali na cruz. Quais as implicações, meus amados irmãos, desse texto para as nossas vidas? A primeira delas: aceite as interrupções de Deus como redirecionamentos divinos na sua vida. Nem tudo que você planeja vai acontecer como você quer. Há portas que se fecham, há oportunidades que simplesmente passam, há situações que emergem na sua vida, que surgem na sua vida. Mas isso não quer dizer que você deve simplesmente desistir. Na verdade, é necessário ter discernimento espiritual para enxergar que essas dificuldades, que essas interrupções, que esses nãos, que essas situações que acontecem nas nossas vidas, elas são parte do plano de Deus para amadurecer os nossos corações. Se você olhar para a vida cristã de maneira geral, você muito facilmente vai enxergar as tantas e tantas dificuldades que nós passamos. São muitas. É necessário esforço para prosseguir. Se você não tem passado dificuldades, se você não tem passado por momentos difíceis, por lutas, por constrangimentos, por perseguições, eu acredito que seja relevante você questionar como tem sido a sua vida cristã. Porque talvez você tenha sido morno, nem quente, nem frio. E para aqueles que são mornos, o Senhor deseja vomitá-los. Ou você é crente, ou você é quente, ou você é frio. Aqueles que servem ao Senhor haverão de passar por muitas dificuldades. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas tiveram a sensibilidade, meus amados irmãos, de se deixarem ser conduzidos pelo Senhor à vontade do Senhor, ao desejo e propósito do Senhor. E eles fizeram isso não de braços cruzados, mas orando ao Senhor, buscando a Deus e planejando fazer o que eles entendiam ser a vontade de Deus. Eles não ficaram simplesmente parados quando foram impedidos de ir para a região oeste, muito provavelmente descer até Éfeso. Não, eles replanejaram a rota e aí foram impedidos novamente, até que o Senhor os conduz até Troade para lá falar com eles. Nós precisamos, meus amados irmãos, ao invés de desistir e ao invés de mergulhar em frustração,
nos lançarmos à oração quando surgirem portas fechadas na nossa vida. E diante dessas situações difíceis, e aos pés da cruz, abrirmos a nossa boca e dizer: eis-nos aqui. Eis-me aqui. Me direcione, Senhor. Me dê a direção. A segunda implicação desse texto para nós é a seguinte: ouça o clamor das nações pelo Evangelho. Na visão descrita aqui, esse varão macedônio clamava não por assistência social. Esse varão não clamava por assistência material. Ele não clamava por libertação política. Ele clamava por socorro espiritual. E, meus irmãos, há muitos crentes preocupados com muitas coisas, menos com o Evangelho. Há muitas pessoas que se dizem filhas de Deus, mas estão preocupadas com qualquer outra coisa, mas não com o Evangelho. Se preocupam com o seu conforto pessoal, se preocupam com a sua ascensão profissional, se preocupam com até mesmo disputas dentro da igreja, mas deixam de lado o Evangelho. Fazem isso enquanto o mundo lá fora clama, geme por redenção. Muitas pessoas padecendo com doenças psicossomáticas, muitas pessoas sem paz na alma, necessitadas de salvação, necessitadas de libertação dos seus grilhões, e nós, muitas vezes, de braços cruzados, nos preocupando com coisas vãs. Hoje, o clamor da Macedônia, ele vem de países fechados para o Evangelho, onde missionários estão indo para pregar o Evangelho, para levar a Bíblia para essas pessoas que creem na graça do Evangelho e são perseguidos, são mortos. Têm as suas vidas destruídas, casas, vidas materiais, eu quero dizer, destruídas. O clamor da Macedônia para nós hoje vem dos jovens nas universidades, perdidos, desgarrados, sem futuro espiritual algum. O clamor da Macedônia vem dos nossos vizinhos, que vivem em depressão, que vivem mergulhados em pornografia, em dívidas, em relacionamentos quebrados, divórcios e muitas outras coisas más. É assim que o clamor da Macedônia atualmente se manifesta. Mas muitos crentes não têm tempo para a oração missionária. Muitos crentes não se envolvem com missões locais. Muitos crentes não oram, não vão, nem contribuem. Ah, pastor, então a gente vai se levantar agora e fazer uma cruzada. Transformar a nossa cidade, o nosso bairro. Tudo bem. Isso é válido e é muito bom. Mas nós precisamos nos preocupar com aqueles que Deus entregou nas nossas mãos.
Ou seja, aqueles que trabalham com você, aqueles que moram perto de você, aqueles que conhecem a sua vida e a sua rotina, aqueles que são seus familiares. Esses são os principais. Porque, meu irmão, se você não se incomoda de que hoje à noite, porque nós não sabemos quando morreremos, quando as pessoas morrem, de que hoje à noite pode um parente seu morrer e seguir direto para o inferno, em tormento, e depois ressuscitar e ir para o inferno de novo, porque não recebeu a Cristo, se você não se importa com isso, você é muito egoísta. É muito egoísta. Mas eu já falei, pastor, eu já expliquei, eu já mostrei. Amém. Então você fez sua parte, ore a Deus. Mas se preocupe com isso. Se preocupe em falar da graça do Evangelho. Se preocupe em demonstrar o Evangelho com o seu testemunho. Nós temos várias pessoas, crentes, se dizem crentes, que compram as coisas e não pagam. Você está evangelizando o quê? Que a palavra de Deus não é. Se você compra e não paga, o seu Deus não é o Deus de Israel, não é o Deus da Bíblia. O seu Deus é o dinheiro. Vários crentes que se dizem servos de Deus, mas que quando estão no trabalho, ou na faculdade, ou sei lá onde você está desenvolvendo as suas atividades, fica com lascívia, brincadeira íntima, com intimidade com a mulher dos outros, ou as mulheres com os maridos dos outros. Você está evangelizando quem desse jeito? Quem? Gente que se diz crente, mas busca uma brecha em qualquer coisa, num processo, em qualquer coisa, para conseguir coisas que não está certo. Meus irmãos, se nós não servirmos a Deus fielmente, você acha mesmo que as pessoas vão acreditar nas palavras que saem da nossa boca? Não vão. É por isso que tem muitas pessoas que sentem vergonha de falar do Evangelho. Porque tem uma vida que, se abrir a boca para falar do Evangelho, é dar um pé para a pessoa que está ouvindo e dizer: como que está falando isso aí? Como? Como que você diz uma coisa dessa se você mesmo não faz? Meus irmãos, nós precisamos acordar para o clamor do mundo. Orar para que o povo se converta. Falar do Evangelho para que o povo se converta. E dar bom testemunho para que o povo se converta. Precisamos nos sensibilizar com isso. E isso é para já. A terceira implicação desse texto para nós: obedeça prontamente ao chamado de Deus. A prontidão do apóstolo Paulo em partir imediatamente nos ensina que o tempo da obediência nunca é opcional ou atrasado na vontade de Deus. Se Deus lhe chama a atenção através da sua palavra, então atenda imediatamente. Nós somos profissionais em muitas vezes esperarmos sentir algo diferente. Eu ouvi, mas eu quero sentir mais. Eu quero sentir algo diferente. Eu quero ter mais segurança do que Deus está me incomodando a fazer. Você não precisa disso. O que você precisa é ouvir e praticar. Ouvir
e atender ao que Deus está dizendo. Quando a igreja ouve o chamado de Deus, ouve o clamor, seja para evangelismo, seja para missões fora do país, seja chamado também para fazer as coisas dentro da igreja. Quando a igreja ouve esse chamado, a sua resposta precisa ser imediata. Minha mãe gostava de dizer para nós, falava demais, chega a ficar latejando no ouvido da gente: obedecer tarde é desobedecer. Minha mãe e meu pai gostavam de dizer isso. Obedecer tarde é desobedecer. Nós precisamos atender à voz do Senhor imediatamente. Mas aí vem a pergunta: será que nós estamos prontos para responder imediatamente? Ou estamos adiando aquilo que Deus já nos chamou para fazer, esperando, quem sabe, um momento ideal, ou esperando um sinal, ou esperando as coisas ficarem mais fáceis para você obedecer? Será? Será que é isso que nós estamos fazendo? A nossa resposta deve ser prontidão à voz do Senhor. Que nosso Deus em Cristo continue a nos edificar e santificar através da sua santa e bendita palavra. Amém. Amém, amados irmãos. Que assim, portanto, estejamos dispostos a ouvir o chamado do nosso Senhor para nós, no dia que se chama hoje. Assim possamos então responder com fé aquilo que Ele propõe para nós. Que assim então também preguemos e anunciemos o Evangelho de Cristo àqueles que não foram alcançados, para que conosco possam também se alegrar e exultar no Deus da nossa salvação. Que assim também sejamos fortalecidos, receber da plena graça do Senhor e também sermos vivificados, como cantaremos agora no hino de número 299. Oh,
Leiamos, irmãos, todos juntos. A pergunta 62 do nosso breve catecismo, construção acerca do dia do Senhor. Leiamos. Quais são as razões anexas ao quarto mandamento? As razões anexas ao quarto mandamento são: a permissão de Deus nos concede de fazermos uso dos 6 dias da semana para os nossos interesses temporais, o reclamar ele para si a propriedade especial do dia 7º, o seu próprio exemplo e a bênção que ele conferiu para o dia do descanso. Amém. Convido então o reverendo Herardo que possa novamente assumir o púlpito, fazendo a oração final, em seguida impetrar a bênção apostólica. Vamos ficar de pé, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus e bendito Pai, nós te somos gratos por chegarmos até aqui, Senhor. Havendo nós cumprido ao teu chamado de nos fazermos presentes e assim podermos cultuar ao teu santo e bendito nome. Aqui, Senhor, respondemos à tua palavra, que nos instrui a cultuarmos ao único e verdadeiro Deus. E assim, portanto, em resposta a isso, o Senhor falou aos nossos corações, nos trazendo exortação da parte do Senhor, a cada um de nós aqui, daquilo que precisamos fazer em obediência ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua infinita graça derramada sobre nós, porque o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades. Pelo contrário, derramaste, Senhor, salvação a cada um de nós, concedeste dessa salvação através da mediação do Senhor Jesus Cristo. Bondoso Deus, te rogamos que possamos, Senhor, aprendermos a nos submetermos à sua vontade, ao seu querer. Que tenhamos sensibilidade, Senhor, de ouvirmos a tua voz na tua palavra e de obedecermos, atendermos a tua voz prontamente, imediatamente. E assim, Senhor, agradarmos ao teu nome. E assim preservarmos a nossa própria vida, para que não vivamos debaixo de desobediência, debaixo, Senhor, de maldições. Tem misericórdia de nós. Senhor, como cantamos aqui, vivifica as nossas vidas. Pai, fortalece-nos através da tua bendita palavra. Que possamos cada vez mais nos aproximar do Senhor e buscar ao Senhor continuamente, pela oração, pela súplica, mas pela leitura da tua palavra e pela prática desta palavra, Senhor. E assim sermos de fato vivificados. Porque o avivamento, Senhor, ele vem a partir da tua palavra bendita. Ele vem exatamente a partir da obediência à tua palavra. E aí sim somos avivados a obedecermos ao Senhor imediatamente. Tem misericórdia de nós, toma as nossas vidas em tuas mãos, as nossas famílias em tuas mãos. Abençoa-nos nos nossos afazeres, nos nossos relacionamentos, Senhor, conjugais, relacionamentos entre pais e filhos, entre servos e senhores. Tem misericórdia de nós. Espírito Santo nos conduz
para que em obediência ao Senhor, de fato, sejamos luz para este mundo, sal para esta terra. E assim o teu nome ser exaltado, Senhor. Dá-nos a graça de termos uma semana debaixo do teu cuidado, da tua proteção. Que o Senhor abençoe todos os nossos afazeres e nos conduza em mais dessa semana. E que em pouco tempo estejamos aqui novamente congregados, reunidos, fortalecendo um ao outro e cultuando o teu santo e bendito nome. É o que nós te rogamos, Senhor, ainda nos lembrando daqueles nossos irmãos que estão enfermos, te pedindo que o Senhor dê graça a cada um deles, restaurando-lhes a saúde, Senhor, conduzindo os tratamentos, e que tudo isso venha a bom termo para a honra e glória do teu santo e bendito nome. E agora, meus irmãos, ide em paz e recebei a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bondoso Pai, e as eternas e benditas e santas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre todos nós que aqui estamos, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Podeis assentar, meus irmãos. Quero desde já saudar aqueles que nos visitam pela primeira vez. Essa irmã que está do lado do David. O nome dele é David, viu? O povo fica chamando ele de Davi, mas ele me diz, o nome dele é David. Não, pastor, pode chamar de Davi. Eu digo, não, vamos chamar conforme é seu nome. David. A não ser que o D seja mudo, aí fica Davi mesmo. Minha irmã, Deus lhe abençoe. Como é seu nome? Rosana. Rosana. É parente? É esposa? Seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus lhe enriqueça com as suas bênçãos. A senhora já serve a Deus? Louvado seja Deus. É abençoada, então. É bem-aventurada. Que Deus lhe abençoe. Seja sempre bem-vinda em nosso meio. Tá bom? De primeira vez, eu acho que só tem ela aqui, pelo que eu estou vendo. Nossas atividades, meus amados irmãos. Domingo, a nossa escola dominical às 9 horas da manhã. Mas no próximo domingo nós temos outra coisa antes da escola dominical. Que é o quê? Nosso café da manhã. Os que irão viajar, lembrem-se de procurar uma igreja para cultuar. Eu vou orar para que o Espírito Santo lhe incomode e o varão macedônio apareça para dizer, vá para a igreja. Mas os que estarão aqui, participaremos no café da manhã, antes da nossa escola dominical, tá bom? Isso vai ser cedo, tá bom? A lista o quê? Tá bom, eu vou botar no grupo da congregação. À noite, culto solene, mas nós teremos também a ministração da Santa Ceia. Culto pascal, dia 20, que é o próximo domingo, celebraremos a Páscoa. E nós estaremos aqui participando da mesa do Senhor. Quarta-feira, às 19 horas, a nossa reunião de estudo bíblico e oração ao nosso Deus. Eu quero pedir aos irmãos, mais uma vez, que os irmãos reservem esse horário para que você possa estar na igreja. Nós estamos caminhando para os dias em que vai ficar só eu, a minha esposa e a minha filha aqui na igreja. Está quase desse jeito.
Espero que os irmãos atentem para isso e possam participar. Amém? Nós estamos estudando resolução de conflitos. Tem sido uma bênção aqui. No sábado nós não teremos atividade das sociedades internas, pelo menos pelo que eu sei. Quero falar outra coisa que foi me pedido pelo diácono Vitor e eu estava esquecendo. Você, quando for dizimar no Pix da congregação, que é esse aí, o e-mail, lembre-se de enviar o comprovante para o diácono Vitor, que ajuda a tesouraria junto com o irmão Elinardo, para que ele registre lá que foi feito o envio do dízimo, tá bom? Lembre-se de fazer isso, que ele não tem como saber. Então lembre-se de enviar esse. Mas pastor, eu enviei o Pix e botei lá na descrição, dízimo fulano de tal, mês tal, ano tal. Mas ele não tem acesso à conta. Então ele precisa do comprovante, tá bom? Lembre-se de fazer isso. Dia 26 de abril, às 19 horas, o nosso culto de ação de graças pelo nosso aniversário, 31 anos de ministério. O pregador será o reverendo José Alex e nós estaremos aqui. As irmãs, eu as lembro de que estou aguardando a lista de materiais para fazer a compra. Cadê a irmã Ivone, hein? Deveria estar aqui para ouvir o que eu vou dizer, agora eu vou dizer lá atrás. Que a irmã Ivone disse que eu comprei as coisas quase em cima da hora no ano passado. Eu acho até que foi mesmo. Mas eu já estou esperando as irmãs me mandarem a lista do que precisará ser comprado para nós servirmos alguma coisa aqui, além do bolo no dia do aniversário. Tá bom? Se organize aí para fazer isso, por gentileza. Mais algum aviso? Acredito que não, né? SAF já teve a departamental ontem. Sim. No próximo domingo nós iniciaremos sala única na escola dominical. Então eu vou tratar um pouco aqui com sala única sobre família e educação de filhos, ok? Vocês vão brigar agora, antes do término. Ei, povo de Deus, Arthur, Aurora, Samanta, não te entristeces, mulher, que tu tens a salvação, é tua alegria. Te alegra no Senhor. Que Deus então nos abençoe, meus amados irmãos. E com oração silenciosa, estamos despedidos ao nosso momento de comunhão.